Pessoal, bom dia para quem chegou aí agora, quem chegou atrasado, quem chegou em tempo. Bom, hoje nós vamos falar sobre lutas. Tranquilo? Bom, e aí tem vários tipos de lutas, né, que a gente sabe que existem. A gente vai abordar algumas aqui que fazem parte do currículo, tá? Eu não vou abordar os tipos de lutas, não, mas vou trazer um grande panorama para vocês sobre um pouco da história das lutas, né? Alguns tipos de lutas aí, as lutas que fazem parte do rol das lutas que fazem parte dos Jogos Olímpicos, tá? Então a gente vai trabalhar aí nessa vertente, nessa pegada aí. Tranquilo? Vambora! Bom, um pouco da história aí das lutas. A gente tem alguns indícios de que a luta no início ela era, né, individual e ainda em algumas modalidades a gente tem a luta em dupla, beleza? Ou em equipe, tá? E aí vocês vão entender o porquê que eu tô falando isso. Não entra todo mundo ao mesmo tempo no ringue, tá? É num ringue e tal, mas é um tipo de modalidade de luta que ela existe, tá? Então ela era basicamente individual e ela era sem armas, tá? E isso aí é datado já desde 3.000 a 4.000 anos antes de Cristo. Ou seja, o ser humano, o homem, ele já lutava por vários motivos, por vários objetivos, né? Então, um deles era justamente o que está aí, ó, a sobrevivência, tá? Então, para sobreviver, o homem ele tinha que lutar. E aí, sobreviver, como assim, professor? Simplesmente fugir de animais? Não. Por exemplo, se ele ia conquistar um território, e aí a gente entra em batalhas, né? Se ele ia conquistar um território, se ele ia conquistar uma parceira, tudo passava pela luta, né? Tudo era disputado, tudo era feito dessa forma, na forma da luta. Então, o mais fraco, ele ou se rendia, ou muitas vezes ele morria, tá? E aí, a gente tem alguns filmes aí bem interessantes que retratam isso, principalmente esse filme aqui, ó. Não sei se vocês já assistiram esse filme que chama Apocalipto, que é um filme do Mel Gibson. Ele fala sobre uma tribo, né, que é subjugada em relação a outra tribo, a outra civilização. Tá? Basicamente é sobre os maias, os astecas e os incas na América do Sul. Tá? Não sei aí se alguém já assistiu esse filme, mas é um filme muito interessante. É um filme muito legal de assistir. Assim, é um filme bem dinâmico, né? E aí ele mostra no filme sobre essa situação da conquista, né, de civilizações, tá? Outro exemplo aí de filme que retrata essa questão da luta é um filme que chama 10.000 antes de Cristo. Há alguns anos atrás, não muitos, tinha esse filme na Netflix, tá? Eu não sei se ainda tá no cartaz lá, mas na internet você consegue achar, tá? É um filme também muito interessante e esse já não fala sobre as civilizações da América do Sul, tá? Esse aí vai falar sobre basicamente a época da Idade Média. Os homens em, em lutas, né? Não luta homem contra homem, mas, por exemplo, lutas para sobrevivência contra outros animais, tá? Então também é um filme bem interessante. E a gente tem aí mais recente Esparta 300. Esse aí acho que a maioria de vocês já assistiu, do Rei Leônidas, né? Que também fala sobre as civilizações aí do rei Xerxes, os persas
invadindo lá, tentando invadir o território espartano, né? Então, a luta ela passa muito por isso, né? Pela questão de sobrevivência. E aí, vindo um pouco para mais recente, a luta como a gente conhece, né? Que com regras, com o que você pode, o que você não pode fazer. Por exemplo, não vale puxar cabelo, não vale enfiar o dedo dentro do olho do adversário, não vale morder o adversário. Então, esse modelo da luta como a gente conhece, ele surgiu basicamente na Grécia, nos jogos da Grécia Antiga, no século 7 a.C., tá? Então, a gente tem basicamente os Jogos Olímpicos divididos em dois. Então, a gente tem os Jogos Olímpicos, os Jogos Antigos, né? Da Antiguidade, e a gente tem os Jogos Olímpicos da Era Moderna. Da Era Moderna, ele surgiu a partir de 1896. Então, aí a gente entra com outras modalidades esportivas, além da luta que permanece. E aí a luta, a gente tem o boxe, que faz parte o boxe olímpico, que faz parte do quadro de medalhas do esporte olímpico. Tranquilo? Então, o MMA não entra, tá? Nos Jogos Olímpicos aqui. Bom, é o mais antigo dos esportes da modalidade de combate corporal. E aí a gente tem o boxe, né? Como luta, a gente tem o boxe, o taekwondo, o karatê, a própria luta olímpica, né? Tem aí vai ter mais para frente a imagem de da representação de uma luta olímpica. Tá? Então, são esses tipos de combate, são essas modalidades de luta. Passando aqui, a gente tem o quê? Que cada luta, basicamente, ela possui uma época e um local de origem. Então, por exemplo, a luta greco-romana, ela surgiu na Grécia, naquela região ali, Grécia, Roma, né? Por exemplo, você tinha as lutas de gladiadores. Então, ele vai possuir aí uma época e um local de origem, de criação. Tranquilo? Bom, e seguindo, as lutas são os meios encontrados para combater um oponente por objetivo, que é o quê? Se defender ou praticar o esporte. Então, por exemplo, se eu estou sendo atacado, o que eu vou fazer? Eu vou me defender. E algumas modalidades de luta, elas ensinam como se defender, né? Usando o seu próprio corpo, usando o corpo do seu adversário, tá? Vocês vão ver mais para frente. Ou então, praticar esporte, para me manter em forma, para me manter saudável, para manter minha mente controlada. Não estou falando de outra pessoa controlar a sua mente, mas que você consiga controlar a sua mente, né? Vocês vão entender o que eu estou falando mais para frente. Bom, e aí a gente tem também, por exemplo, a gente tem as Olimpíadas indígenas, né? Que é o quê? São basicamente os nossos Jogos Olímpicos adaptados, tá? Então, você tem o carregamento de tronco, né? Que o indígena, o índio ele vai correr com uma tora de madeira de um certo peso nas costas. Você tem aí a natação, tá? Onde o atleta ele vai atravessar um rio, por exemplo, ele vai nadar por mais tempo, enfim. Você tem várias modalidades que compõem uma Olimpíada indígena também, ok? Então, a gente tem essa prática de esporte aqui dentro das lutas também. O próprio Jogos Olímpicos, os nossos Jogos Olímpicos, entram nessa questão aí também, nessa modalidade, né? Porque, por exemplo, no boxe olímpico, você não vai lá para se defender, para proteger alguma coisa. Você vai lá pela prática da modalidade esportiva e para ganhar uma medalha. E luta é diferente de briga. E aí a gente tem que entender isso, né?
As lutas, as lutas, elas são diferentes das brigas, tá? Como assim? Na briga, eu não tenho regra clara. Eu não tenho um conjunto de regras, um conjunto de permissões e proibições, tá? Eu só tenho o quê? Eu só tenho a pancadaria. A briga, ela é a porrada comendo solta. Tranquilo? Na luta, não. Na luta eu vou ter um conjunto de regras, eu vou ter um conjunto de normas que vão me permitir e me proibir de fazer algum tipo de ação contra o meu adversário. Então, por exemplo, na briga, muitas vezes, as pessoas chegam a morrer. No esporte, existe o árbitro, né, que fica dentro do ringue, ou enfim, fica no local do combate. E aí, quando ele percebe muitas vezes, por exemplo, quem assiste MMA aí, já viu várias vezes que quando o atleta ele leva 3, 4 socos, ele não consegue reagir, ainda que ele esteja em pé, o árbitro para a luta, né? O árbitro interrompe a luta e encerra a luta, muitas vezes, né? E aí, porque o nocaute, ele vai ser pela queda, né? Então, se o atleta não caiu, o atleta que está apanhando não caiu, mas sofreu corte, está bem machucado já, o árbitro pode interromper, né? E encerrar a partida, não, encerrar a luta, encerrar o combate, tá? E aí vai por nocaute técnico, enfim. Tranquilo? Aí tem os quesitos lá para determinar qual foi o tipo de vitória do outro atleta. Tranquilo? Então existe aí uma diferença significativa entre as brigas e luta. Luta é o combate de pessoas ou grupo de pessoas dotadas de treinamento ou não e dentro das modalidades com regras e detalhes a serem seguidos. Então foi o que eu acabei de falar, né? A gente tem o quê? A gente tem regra que tem que ser seguida. E aí a pessoa pode ter treinamento ou não. Geralmente elas vão ter esse treinamento, né? Caso contrário, é, não consegue ter êxito na luta. Tranquilo? Seguindo aqui. A luta, ela é um combate direto com o adversário, tá? Então a luta sou eu contra o meu adversário. E aí a gente tem aqui as artes marciais, tá? Dentro dentro das lutas a gente tem as artes marciais. Que as artes marciais são técnicas de lutas desenvolvidas para utilizar em batalhas. E aí tem algumas artes marciais aqui que elas são utilizadas, elas eram, né, utilizadas em batalhas. A gente vai ver mais para frente. No intuito de defender um povo ou uma nação. E aí eu já vou adiantar para vocês aqui que, por exemplo, no Taekwondo é um tipo de arte marcial que tem técnica de luta desenvolvida e era usada em batalha, justamente com o intuito de defender uma nação, tá? O Taekwondo ele é originário da Coreia, se não me engano é Coreia do Sul. Com o advento, né? Ou seja, com a chegada, com a vinda do uso de arma de fogo, ou seja, revólver, pistola, rifle, essas armas de fogo, essa modalidade para defender, né, a luta como defesa da nação, ela foi perdendo a funcionalidade. Ela foi perdendo essa função de defender a nação, tá? Então, a gente acaba que você não tem como lutar contra uma pessoa que está armada, né? Você não tem como lutar de mão vazia contra uma pessoa que está armada. Então, vocês querem ver um filme que retrata muito bem isso? Por exemplo, O Último Samurai, né? Não sei se alguém já assistiu O Último Samurai, mas O Último Samurai, ele retrata justamente o fim da era dos samurais, mas existe uma luta, existe uma guerra ali, tá? Em que os samurais, eles
usam artes marciais, e aí você não tem, por exemplo, como usar uma espada ou usar a mão contra uma arma de fogo. Quem está desarmado vai perder essa batalha. E aí a gente tem algumas modalidades de lutas aqui, ó. Tá? Então a gente tem o Aikido, o Jiu-Jitsu, o boxe, capoeira, a esgrima, Fei-Hou-Fai, a luta greco-romana, Aikido, Hapkido, o Jiu-Jitsu, Judô, Karatê, Kendo. Não vou falar todos não, então tá aqui, ó. Você tem aí, algumas são até bem conhecidas da gente, por exemplo, o boxe, capoeira, o Jiu-Jitsu, o Judô, o Karatê. Todo mundo já ouviu falar, né? O Krav Maga, que é uma arte de combate israelense, né? Eu acredito que alguns de vocês já ouviram falar. O Kung Fu, quem já assistiu Kung Fu Panda sabe do que eu estou falando. O Muay Thai, né? Então a gente tem, ó, Sumo que é originário do Japão, o Taekwondo e o Tai Chi Chuan. Muita gente usa o Tai Chi Chuan até como uma forma só uma forma só de atividade física e de controle corporal e nem sabe que o Tai Chi Chuan na verdade uma modalidade de luta, né? É uma modalidade de luta e uma filosofia, né, de luta, assim, de vida. Bom, seguindo aqui. Então, olha só. A gente tem aqui algumas classificações das lutas. Eu tenho aqui o tipo dela. Então, ela vai ser uma luta de curta distância, uma luta de média distância e uma luta de longa distância, tá bom? Então, para as lutas de curta distância, qual é a característica dessa luta de curta distância? Ela tem relacionamento ao agarramento do adversário. Então, por exemplo, eu vou ter um contato muito mais próximo com o meu adversário, eu vou precisar encostar nele. Então, o que eu vou fazer? Quais são as técnicas que eu vou poder usar com esse adversário? Então, eu vou poder usar rolamento, queda, imobilização e chave de perna, chave de braço. Tranquilo? Então, eu vou rolar ou eu vou lançar ele, né? Eu vou poder fazer quedas junto com ele. Então, por exemplo, que tipo de modalidade de luta eu tenho aqui? Aqui é muito característico, por exemplo, o jiu-jitsu, né? Eu tenho os rolamentos, quedas, imobilizações e chaves, tá? Então, o jiu-jitsu é muito predominante isso aqui, ó. Outra também, luta olímpica, né? Onde eu tenho o contato com o meu adversário. Eu encosto no meu adversário, tá? Vamos ver outro aqui. O sumô também. O sumô também eu posso considerar como sendo de curta distância. De média distância. De média distância eu tenho o quê? O toque em direção ao adversário, podendo ser em pontos específicos do corpo ou de maneira uniforme, com o objetivo de marcar pontos ou buscando o nocaute. Então, o que eu tenho aqui de técnica que eu posso usar na luta de média distância? Eu tenho aqui soco, chute, joelhada, defesa com membros inferiores e superiores. Então, eu tenho basicamente aqui dentro, eu tenho o boxe, eu tenho o karatê, taekwondo, o kung fu, o aikido. Se bem que o aikido ele também tem longa distância. Deixa eu ver se eu lembro de mais algum aqui. Vamos voltar lá no quadro lá para ver se a gente consegue. O Muay Thai também vai estar lá dentro em média distância. Capoeira, média distância. Já falei do boxe. Basicamente esses daqui. Tranquilo? E aí, longa distância. Aí, longa distância, o que acontece? Usa um implemento, né? A gente usa uma ferramenta, que basicamente são espadas. Então, qual a técnica que predomina aqui nos de longas distâncias? O domínio e manuseio dos implementos. Então, aí sim, eu vou ter aqui outra parte do Aikido. Então, tem alguns aqui que a gente nunca nem ouviu falar. Vamos passar agora para os tipos aqui de luta. Vamos falar um pouco sobre os tipos de luta. E aí tem alguns bem engraçados, bem interessantes, assim, né? Então, por exemplo, olha só, eu tenho aqui a luta de praia, que é o beach wrestling. Existe o wrestling, tá? Eu vou mostrar ele ali mais para frente um pouco. O wrestling nada mais é do que a luta livre. E aí aqui a gente tem a luta de praia, a luta livre de praia, né? Que é o beach wrestling. Porque é feito na praia. Então, tudo que é feito na praia geralmente vai ter o nome de beach. Ou que for feito na areia, por exemplo.
que o beach soccer, que é o futebol de areia, não necessariamente precisa ser na praia. A gente tem aí os clubes que tem areia e aí faz o beach soccer, futebol de areia. Então, como é que funciona esse beach wrestling? Bom, são dois atletas, óbvio, né? Dá para ver aqui pela imagem, em um círculo de 9 metros de diâmetro, ou seja, o raio desse círculo aqui, ó, tá vendo que tem uma proteção aqui, ó, vermelha com listras pretas? E isso aqui é o círculo. Então, qual é a lógica aqui? Ou eu derrubo o meu adversário no chão, tá? Faço ele encostar as costas no chão, imobilizo ele no chão, enfim, ele tem que ficar numa situação que ele não consiga sair. Ou eu jogo ele para fora dessa proteção aqui, para fora do limite, na verdade, né? Não é nem tanto uma proteção, porque a gente sabe que a areia não chega a machucar, a areia arranha, né? Você esfregar, por exemplo, a areia no corpo, ela vai te arranhar, mas ela não machuca quando você cai nela. Então a ideia é jogar para fora do campo de luta, do campo de combate. Então, são esses dois objetivos. Ou eu derrubo o meu adversário, praticamente de costas, né, de ombro, enfim. Que é basicamente o que está acontecendo aqui, ó. E aí, quanto tempo, como é que é, né? Quanto tempo de combate vai ter? Como é que funciona isso aqui? Eu vou ter aí 2 minutos de combate em um único round. Eu não tenho 3, 4, 5 rounds, não. É um round só de 2 minutos. Quem conseguir derrubar, derrubou. Quem conseguir pontuar, pontuou. Bom, aqui embaixo eu tenho a luta greco-romana. Que a luta greco-romana, eu uso muito os membros superiores, os braços, né? Quem já teve curiosidade de assistir a luta greco-romana, ver o pessoal treinar, enfim, pegar na internet aí para dar uma olhada, viu como é que é. Eles ficam praticamente cabeça com cabeça, cabeça no ombro, né, do adversário, tentando pegar uma perna do outro, tentando imobilizar um ao outro, né? O que está aparecendo aqui é que o atleta que está embaixo está em desvantagem, né? Quando na verdade é o contrário. Quem está em desvantagem é o atleta de vermelho com listra amarela aqui. Ele que foi pego, né, de surpresa aqui pelas costas, por trás, e aí não teve o que fazer. Ele acabou sendo jogado no chão. Então, não necessariamente quem bate as costas no chão primeiro ou quem bate o ombro no chão primeiro é o atleta que perdeu o ponto, tá? Aí tem que ver a regra específica, ver como é que é, enfim. Porque aqui quem bateu o ombro no chão primeiro foi o atleta que está por baixo, quando na verdade foi esse mesmo atleta aqui, ó, que teve a iniciativa do ataque. Então, isso aí tá tudo descrito na regra, beleza? Mas a gente não vai trabalhar a regra disso aqui, né, nas aulas. Quanto tempo de combate? São 2 rounds com 3 minutos cada round. Então, eu tenho 3 minutos, tenho um pequeno intervalo, e aí eu vou ter mais 3 minutos. Então, quando é que ocorre o fim da luta? Quando o adversário é derrubado, né? Quando ele é derrubado, ou o que teve maior superioridade técnica vence. Como é que é caracterizada a superioridade técnica? A superioridade técnica, na verdade, ela vai ser caracterizada pelo atleta que tentou mais vezes derrubar ou imobilizar o outro. Então, vamos supor, eu tenho 2 atletas, vamos usar esse caso aqui, ó, o de azul e o de vermelho. O de azul conseguiu derrubar o de vermelho aqui, né? A gente tá vendo que o de vermelho bateu o ombro, bateu a cabeça aqui, enfim. Se não tivesse acontecido essa situação aqui e o azul tivesse tentado mais vezes derrubar o atleta de vermelho, o de azul iria ter a superioridade técnica, porque ele tentou derrubar mais vezes o atleta de vermelho, né? Então, nesse caso, se não tivesse essa situação que a gente está vendo aqui, ele ia ganhar esse combate, ele ia vencer esse combate de qualquer jeito. Passando para o próximo aqui, ó, aí a gente tem o estilo livre, né? Que é a chamada luta livre também, tá? Que é o freestyle wrestling, que a gente tem aqui, ó, beach wrestling, lembra? Ó, beach wrestling, aí aqui a gente vai ter o freestyle wrestling, né? Que é a luta livre, que é essa modalidade aqui, ó, que a gente conhece, que aí tem muita coreografia também, tem a parte do combate, né? Mas é muita coreografia, tá? Então, o que acontece aqui, ó? Vence quem derrubar o adversário no chão, é permitido o uso de pernas para ataque e defesa. Muitas vezes eles vêm aqui na corda e aí voltam e
pulam em cima do adversário, pegam impulso na corda. Quem já assistiu, quem já teve curiosidade de assistir aí essas lutas livres aí, tem até um cara mó famosão, é o Hulk Hogan, o nome dele. Ele já apareceu num monte de filme já, tá? Então, quer ver? Vou copiar a imagem aqui e colocar no coisa aqui, ó. Só pra vocês verem quem que é ele. Aí, ó, esse cara aqui, ó. Aí eu vou aumentar a apresentação aqui e vocês vão conhecer, vocês vão ver quem que é esse cara. Vocês já devem ter assistido algum filme com ele. É esse cara aqui, ó, esse galegão aqui, ó. O bicho é famosão, já participou de um monte de filme já. Ele era atleta profissional de wrestling por muito tempo. Vocês conhecem esse cara aqui? Dwayne Johnson? Quem conhece aí o Dwayne Johnson? Também conhecido como The Rock. Já foi lutador de wrestling, tá? De luta livre. Então ele já participou já de competição de luta livre. Beleza? O The Rock, que aí para quem não conhece, ele fez Velozes e Furiosos. Então olha só, próxima modalidade aqui. E essa aqui é pouquíssimo conhecida, né? É o Sambo, ou Sambo, tá? É uma autodefesa sem armas. Ele usa aí basicamente elementos do judô e da luta livre, beleza? E a origem dele é na Rússia. E aí a gente tem o boxe, né? Que talvez seja a modalidade aí mais antiga, né? De forma de combate, tá? Forma de luta, forma de competição, forma de disputa, tá? Então, no início, os atletas usavam tira de couro para proteger as mãos, porque para não machucar, né? Porque você bate no rosto, o osso do maxilar aqui, ó, essa parte de cima aqui, supercílio, acaba machucando a mão também, né? Por incrível que pareça, aí a gente acha que não machuca a mão, não machuca, que a mão aguenta, mas não, vai cortando a mão. Então, para proteger a mão, o pessoal, os atletas usavam tira de couro, né? Cortava o couro em tira e ia enrolando, igual é feito hoje com aquelas ataduras elásticas. As regras não eram definidas, tá? Então você não tinha regras bem definidas. Então você podia meter a porrada em qualquer lugar. Você podia sentar o porrete na cabeça do adversário ali, no rosto, enfim. Podia moer ele, tá? Porque você não tinha ali, praticamente nada era proibido. Não tinha limite de rounds. Os atletas entravam na competição e era o seguinte: ou perde aquele que desistir, ou se nenhum dos dois desistirem, perde aquele que cair primeiro ou o que morrer. Enquanto tiver em pé, tem combate, tem luta. Bom, e aí, quando veio para o Brasil o boxe? O boxe veio para o Brasil em 1918, tá? Foi trazido pelos franceses que vieram para o Brasil em 1918, aí, 1900 e pouquinho. No início, o boxe ele era muito associado à marginalidade, por causa da luta, porque não tinha essas regras bem definidas. Então era aquele negócio assim, vamos resolver as nossas desavenças? Vamos. Como é que a gente vai fazer? Uma luta. Quem perder a luta, perdeu tudo. Tá? Então, quem lutava boxe era bandido, era marginal, não era considerado um esporte, uma modalidade esportiva. E aí a gente parte para capoeira, um outro tipo de luta. E aí tem aquela controvérsia, né? Professor, mas capoeira não é uma dança? Professor, mas capoeira não é a junção de dança com luta? Professor, mas capoeira não tem isso? E aí a gente entra aqui, né? É uma arte marcial, é uma luta, é uma dança. O que é a capoeira, afinal? E aí a capoeira, na verdade, ela é uma dança, né? Que associa elementos culturais da dança e elementos de combate, elementos de luta. Então é por isso que existe essa dificuldade de classificar a capoeira. O que, na verdade, eu acho até um tanto desnecessário você enquadrar em alguma coisa. Porque ela, como um elemento folclórico de manifestação cultural, eu acredito que seja desnecessário você ter que categorizar, porque para uma apresentação ela pode ser dança. No momento de necessidade, ela pode ser luta, pode ser combate. Então, por que ter que fixar um lado ou o outro? Mas essa não é o nosso foco, esse não é o nosso foco aqui da nossa discussão. Então, vamos pegar a capoeira como uma luta, para o nosso ponto de vista aqui. Bom, e aí você tem a proibição da prática da capoeira entre 1920 e 1930, tá? A polícia, o governo brasileiro,
né, aqui no Brasil, ele proibiu a prática da capoeira durante esse período, porque era associado também à marginalização. Depois de 1930, você tem uma liberação da prática da capoeira. Por quê? Porque foi possível fazer a comprovação do valor social, né, do valor cultural que a capoeira trazia como elemento histórico, né, de um povo, de uma cultura, tá? Basicamente, quem popularizou aí a capoeira regional foram esses dois mestres aqui, mestre Bimba e mestre Pastinha. Aí você tem sempre as controvérsias, né? Você tem sempre aquele pessoal que reivindica, não foi eles, foram outros, tal. Enfim, eu vou encerrar por aqui,